Bom dia, nono ano, tá? Estou aqui mais uma vez, mais um dia, mais nessa manhã, para darmos continuidade, né, às nossas videoaulas. Hoje, introduziremos, né, eu irei fazer o início sobre o capítulo 7, tá? O capítulo 7 do livro de vocês, tá bom? A aula de hoje é a aula número 14, tá? Com a professora Livânia, aonde hoje estudaremos a estrutura das palavras, né? Como vocês podem ver aqui, a estrutura. O que vocês entendem por essa palavra? Estruturar. É tipo assim, você vai pegar as palavras e vai estruturar cada uma no seu devido lugar. Por isso que ela é chamada de estrutura das palavras. Você vai fazer uma ordem, tá? Você vai anexar cada palavrinha em seu devido lugar. Por isso recebe o nome de estruturar, né? Estrutura das palavras. Então, em relação a este assunto, a gente vai ver no decorrer do capítulo 7, né, as divisões. Elas se dividem em vários tipos. Elas têm algumas classificações. Nesse primeiro momento, hoje, nessa aula número 14, a gente vai estudar, nós vamos rever e ver somente dois, tá? Somente alguns deles, tá bom? Observe as palavras aqui, ó. A gente tem a palavra pedra, como vocês podem ver, ó, pedra. Em seguida, pedreiro e pedrinha. Observe que ao formar essas três palavras, vocês podem observar que nas três palavras algumas letras ficaram iguais. Não houve modificações. Observe bem. No exemplo ao lado, a gente tem crianças, criançada e criancinha. Observe também que nas três formações das três palavras, também nós temos algumas letras que ficaram iguais nas três palavrinhas. Observe, ó, na palavra pedra, pedreiro e pedrinha. Observe que nós temos, ó, as palavras iguais, pedra, pedreiro e pedrinha. Vejam que nas três palavras, três letrinhas permaneceram igualmente. Pode observar, ó, pedra, ó, o pedre, pedreiro, novamente, ó, e pedrinha. Observe que todas elas permaneceram até a letra R. A partir da R teve algumas mudanças, ó, algumas terminou em A, né, outras tiveram E, outras tiveram I. Então, observe que essa terminação aqui, ó, todas ficaram iguais nas três formações das palavras. Isso a gente denomina, tem um nome, tá, que a gente dá para isso. No mesmo caso, você observa em criança, ó, criança. Você vê que até o N, elas ficaram também iguais, não houve mudança. Para isso, tá? Para isso, nós denominamos, tá? Essa palavrinha que não muda, que não sofre perca, nós chamamos de radical, tá bom? Então, isso aqui que vocês acabaram de ver, que eu mostrei, ó, de pedra, pedreiro, pedrinha, criança, né, criançada e criancinha, é o radical. Então, o radical da palavra pedra é até o R, pedra, tá bom? O que é o radical? O que é que vocês entendem? O que é que significa a palavra radical? Radical é o elemento principal da palavra. Pronto, ela é o elemento principal. Qual é o elemento principal dessas três palavras? Até a letra R, é o pedra. Ele é chamado de elemento principal. Ele é a base do seu significado. É aquela que permanece iguais em todas as palavras. Então, eu chamo de radical aquelas palavrinhas, aquelas letras
em todas as palavras. Por isso que nós chamamos de elemento principal da palavra, tá bom? Isso é radical. Em seguida, a gente vai ver os afixos. Quem já estudou? Quem já lembra o que é afixos? Afixos, tá bom? São elementos significativos que se juntam. A função dele é se juntar ao radical. Eles se juntam. Os afixos juntam-se ao radical com o propósito de formarem palavras novas. Essa é a função dos afixos. A função principal do afixo é o que? Eles são elementos de muita importância, por isso que são chamados significativos, onde tem a função de juntar-se. Ele junta-se ao radical da palavra para formar palavras novas. Essa é a função dos afixos. Vejam nos exemplos. Feliz, aliás, normal. Normal, eu formei o anormal. Feliz, eu posso formar o infeliz. Motor, motorista. Atual, atualmente. Vejam que foram juntados, tá bom? Eles foram juntados ao radical, a partir daí formaram novas palavras. Esse é o radical. Feliz é um radical. O afixo, tá bom? Foi formado, né? Foi juntado a ele e formou uma palavra nova. Normal é o prefixo. O que foi juntado ao prefixo? O a. Quando formou-se ao a, quando juntou-se o a ao prefixo normal, formamos uma nova palavra, anormal. Motor é o radical da palavra. Nós juntamos um afixo a esse radical. Quando eu juntei, eu formei a palavra motorista. Atual é o prefixo. Eu juntei o afixo. Qual foi o afixo que foi juntado? O afixo mente. Quando eu formo o afixo mente, eu formei uma palavra nova. Então, atual passou a ser atualmente. Então, essa é a regra básica para o afixo. O afixo tem função, tá? Ele tem uma função principal de juntar. Ele é um elemento de muita importância, de muito valor, que se junta ao radical para formar uma nova palavra ou uma palavra nova, como vocês podem observar nos exemplos abaixo. Todos esses exemplos aqui tinham um radical. A partir do momento que eu juntei o afixo, ele formou-se uma nova palavra, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Em seguida, vocês vão observar os afixos, né? Vocês já sabem que ele tem função de juntar-se ao radical e formar uma palavra nova. Em relação a isso, nós temos dois tipos de afixos, tá bom? Os afixos podem se dividir em prefixo e sufixo. Essa é a junção dada. Quando você junta afixos ao radical, você vai formar um prefixo ou um sufixo, tá bom? Essa é a regra. Os afixos podem se dividir em prefixo e sufixo, tá bom? Essa é a função. Quando eu juntei lá em normal, eu formei anormal, eu formei um prefixo. Lá em feliz, né? Eu formei infeliz, eu formei um prefixo. Lá em motor, eu formei o motorista. Nesse caso, eu formei um sufixo. Em atual, eu formei atualmente. Eu tenho um sufixo, tá bom? O
prefixo. Pela própria palavra, já deixa bem claro. Prefixo é o que vem antes, é pré, é primeiro. Se é primeiro, é um prefixo. Então, o conceito para prefixo é uma palavra que é colocada aonde? Antes do radical. Ela é formada antes do radical. Observe aqui no exemplo, desnecessário. Qual é o radical desta palavra? Vamos observar. Necessário. Necessário é o radical da palavra. Esse aqui é o radical. Eu quero formar uma nova palavra. Quando eu formo uma nova palavra, eu vou usar um afixo. Eu vou usar o afixo des. Tá aqui o afixo, ó. Eu formei, ó, o des. Eu tinha antes o necessário, agora eu coloquei um novo elemento. Esse elemento aqui eu chamo de afixo, que vocês aprenderam. Afixo tem função de juntar-se ao radical e formar uma palavra nova. Quando eu botei o des, eu formei uma palavra nova. Era necessário, passou a ser desnecessário. Aí eu pergunto a vocês, eu formei um prefixo ou um sufixo nesse exemplo? Nesse exemplo aqui eu formei um prefixo. Qual foi o prefixo utilizado? O prefixo des. Por que que é um prefixo? Porque o elemento foi colocado antes. Foi colocado antes do radical. Quando o elemento é colocado antes do radical, nós temos exemplo de prefixo. Agora, se tratando de motorista, observe aqui, ó. O que é sufixo? O sufixo é quando você coloca o elemento depois do radical. Lá no prefixo é quando você coloca antes. No sufixo você coloca depois. Ele aqui deu exemplo, ó, de motorista. Observe que o radical de motorista é até moto, tá bom? É até moto. A partir daí eu formei uma nova palavra. Observe, eu tinha isso aqui, ó, motor. Isso aqui é o radical da palavra. Só que eu vou colocar um novo elemento. Esse elemento tem função de juntar-se aqui com ele para formar uma palavra nova. Eu coloquei o ista, tá vendo? Foi colocado o ista. Quando eu coloquei o ista, eu formei palavras novas. Em vez de motor, eu formei o motorista. Então, o ista aqui, tá bom? É o sufixo. Então, só relembrando, prefixo é quando você coloca o elemento antes do radical. Sufixo é quando você coloca depois. Quanto à formação das palavras, nós temos, tá bom, alguns tipos, algumas formações de palavra. Quanto à formação de palavras, elas se dividem nesses tipos. As palavras podem ser primitiva, elas podem ser derivadas, tá? Vamos iniciar com essas duas, tem mais, tá bom? Quanto à formação de palavras, as palavras podem ser primitiva, derivada, simples e composta. O que é uma palavra primitiva? O que é que vocês entendem por uma palavra primitiva? São palavras que não são formadas a partir de outras, elas são únicas, elas não se formam de outras palavras, elas já são próprias, tá bom? Elas já são palavras formadas. Como no exemplo aqui, ó, eu tenho um exemplo de pedra, casa e paz. Observe que essas três palavras, ó, pedra, casa e paz, elas são palavras já formadas. Elas não foram formadas de outras palavras, tá bom? Palavras que não se formam de outras, elas são denominadas, elas são chamadas de palavras primitivas.
Primitiva lembra primeiro, tá bom? Elas são primeiras, elas não se formam das demais palavras. Agora vamos falar de derivadas. Pelo próprio nome, você já conhece, elas são derivadas, elas derivam, elas se formam a partir de novas palavras, a partir de outras palavras. Está aqui o conceito. Derivada são palavras que são formadas a partir de outras que já existem. Enquanto a primitiva, elas não se formam, as derivadas sim. Elas são formadas a partir de outras que já existem. Como no caso, ó, pedrada. Aqui eu tinha pedra. Com a pedra eu formei pedrada. Ferreiro. Eu já tenho ferro. Do ferro eu formei o ferreiro. Tá bom? A ferradura e assim por diante. Em seguida eu tenho jardineiro. Observe que o radical dessa palavra, a palavra principal é o jardim. O jardim é a palavra que, a partir dela, nós formamos o jardineiro. Não é isso? Então, observe bem. Primitiva, palavras que não se formam de outras. Derivadas, são palavras formadas a partir de outras que já existem. Não é isso? Com a pedra eu formei o pedreiro. Com o ferro eu formei o ferreiro e com o jardim eu formei o jardineiro. Logo em seguida nós vamos conhecer as simples. O que é as palavras simples? Palavras simples são palavras que possuem apenas um radical. São aquelas palavras formadas por uma só palavra. Por isso que ela é chamada de palavras formadas por um só radical. É simples, né? Quando você estuda essa questão lá no português, vocês sabem que as palavras simples são aquelas que são formadas por uma só palavra ou por um só radical. Vejam no exemplo aqui, a palavra cidade é formada por um só radical. Água também formada por uma só palavra, por um só radical, não é isso? E casa. Vocês observem que nenhuma dessas três palavras, desses três exemplos, são formados com duas palavras ou com dois radicais. Esse é o conceito básico para as palavras simples. Palavra formada por um só radical ou, resumindo, por uma só palavra. E por último a gente tem aqui as palavras, compostas. O próprio nome já diz, compostas. Ela é formada por mais de um radical, por mais de uma palavra. Veja o exemplo abaixo. Nós temos água ardente, é formada por água mais ardente. Nós temos pé de moleque, formado por três palavras. Em seguida, a gente tem pernilongo, que é formada de perna mais longo. E o guarda-chuva, formada por duas palavras, por dois radicais. Então, como diferenciar? Como saber se eu tenho uma palavra simples ou se eu tenho uma palavra composta? Observe a estrutura da palavra. Palavra formada por uma só palavra, por um só radical, é chamada de palavra simples. Aquelas formadas por dois ou mais radicais ou mais palavras, nós denominamos, nós conceituamos de palavras compostas, tá bom? Essa é a regra básica quanto à formação das palavras. Não esqueçam, as palavras podem ser primitivas, derivadas, simples e compostas. E também hoje, nessa videoaula, nós conheceremos as chamadas palavras cognatas. O que é? O que significa a palavra cognata? O que são palavras cognatas? Quem nunca ouviu falar ou já ouviu e esqueceu, você pode fazer uma retrospectiva no livro,
tá? Na internet, qualquer meio de comunicação e acessar o significado. O que são palavras cognatas? São palavras que conservam o mesmo radical. Quer dizer o quê? Elas não mudam. Você forma diversas palavras e o radical permanece o mesmo. Ele continua igual em todas as palavras formadas por ele, tá? O que é palavra cognata? Revendo novamente, são palavras que conservam, que não modificam o radical. Elas continuam iguais em todas as palavras. Veja os exemplos abaixo. Ó. Eu tenho o exemplo de olho, olhado e olheiro. Em seguida eu tenho sacudir, sacudido, não é isso? Observe, sacudir, sacudido e sacudidona. Vamos observar, ó. Olho. O radical de olho é até o H, ó. Olho. Com o olho eu formei olhado. Observe que o radical permanece, ó, ele não mudou. Com o olho também eu formei o olheiro. Observe também que não mudou. O O, o L e o H permaneceu iguais nos três exemplos, nas três formações das palavras. Enquanto aqui, ó, sacudir, sacudido e sacudidona. Observe que o radical sacude até o D, ele permaneceu igual também nas três formações da palavra. Observe bem que o radical de sacudir não mudou em nenhuma das demais formações. Quando isso acontece, nós denominamos, nós chamamos isso aqui de palavras cognatas. São palavras que não mudam, são palavras que permanecem iguais em relação ao seu radical, tá bom? Eles não mudam, você pode observar, ó. Com o olho eu formei olhado, o radical, olho, ficou igual. Com o olho também eu formei olheiro. O radical também permaneceu igual. Podem observar bem, não houve mudança em relação às novas formações, né, com radical. Ele permaneceu intacto. Ele não mudou. Ele não perdeu nenhuma letra. Da mesma coisa acontece com o exemplo de sacudir, sacudido e sacudidona. E assim também você verá em outros exemplos. Eu estou dando alguns exemplos, mas tem muitos, são muitos exemplos que a gente vê que as palavras cognatas, elas permanecem iguais, tá? O radical não muda, tá bom? Esse é a nossa aula de hoje. Então, fazendo aqui, né, uma retrospectiva, voltando aqui ao que foi falado no início. Essa videoaula de hoje, tá? Ela é chamada de videoaula número 14, lá no capítulo 7, aonde introduzimos, né, lá no capítulo 7, faz uma introdução à estrutura das palavras. Estruturar, organizar, isso quer dizer, tá? Organizar, estruturar as palavras em torno, né, que tem uma norma culta, corretamente. Então, hoje nessa videoaula nós só aprendemos, tá bom? Nós só estudamos o radical, tá bom? O afixo, a formação das palavras e as cognatas, tá bom? O radical você já sabe o que é, né? O elemento básico da palavra. O afixo é um elemento que a gente coloca lá no radical para formar palavras novas. Ele se divide em prefixo e sufixo. Prefixo é o elemento colocado antes do radical. O sufixo é o elemento colocado após o radical, não é isso? E quanto à formação das palavras, as palavras se dividem em 4 tipos: palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. E, para encerrar, as palavras cognatas são aquelas que não mudam o seu radical, como foi dito, tá?
Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.